A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Estamos de novo aqui de volta ao programa Seara Espírita, uma vez mais, para falarmos aqui hoje com o Manuel Soares. Vamos fazer um bate-papo hoje aqui com a presença do Manuel Soares nos estúdios sobre o tema o perdão como caminho, baseado nos capítulos 1 e 2 do livro O Perdão como Caminho, de Alberto Almeida. Ele que é médico homeopata, palestrante espírita, já fez várias palestras em congressos, viaja aí Brasil afora, da editora Jardim das Oliveiras. E o Manuel separou uma frase aqui para a gente do Evangelho, um trechinho do Evangelho, que está lá em Mateus, do capítulo 6, versículo 12, que é: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E a gente conhece bem esse trechinho porque está na oração dominical, quando nós oramos o Pai Nosso e pedimos perdão para as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, E aí, Manuel, eu começo te perguntando: será que nós compreendemos nessa frase de Jesus o real significado do perdão? Um bom dia, Manuel. Bom dia, Melissa. Bom dia aos nossos ouvintes. Prazer estarmos aqui novamente. Prazer que a Melissa esteja conosco também aqui hoje, Estamos de volta. Bem-vinda de volta, como a gente fala, Isso é muito importante, dar continuidade ao trabalho, da divulgação do Espiritismo, do Evangelho de Jesus. A gente fica muito alegre com isso, com essas oportunidades na vida da gente, Mas que a gente possa ter uma semana excelente que se inicia amanhã para todos nós, que as nossas famílias estejam amparadas e que a gente possa estar trabalhando com Jesus no nosso dia a dia. Bom, voltando à sua pergunta, será que nós compreendemos nesta frase que foi dita, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores? Será que nós entendemos o real significado que Jesus quis trazer nesta frase? A gente pode falar com certeza que ainda não, A nossa capacidade espiritual, o nosso entendimento é muito pequeno ainda diante desse verdadeiro sentido. A prova disso é que as pessoas usam a palavra perdão da mesma forma que usam também a palavra amor, É um amor às vezes materializado, um amor incompleto e não naquele sentido amplo. O perdão também entra nesse aspecto, Ou seja, à medida que a gente vai se espiritualizando, que a gente vai evoluindo no entendimento espiritual, da nossa capacidade evolutiva, aí realmente nós vamos compreendendo melhor o que Jesus fala de perdão, ele quis dizer com o perdão, Nós ainda falamos o perdão como mecanicamente, É verdade. Agora, Manuel, as pessoas elas podem ter um entendimento variado a respeito do perdão, aquelas coisas assim, Perdoa, mas não quero te ver nunca mais, nem pintado de ouro. Perdoa, mas a vida se encarrega, Pois é. E será que existe um entendimento um pouco variado aí sobre o que seria realmente o perdão? A doutrina espírita ela é muito clara para isso, Nós temos muitos estudos falando exatamente desta forma que você falou. Então, na realidade, a pessoa não perdoa, Perdoei, mas se eu tiver que cruzar com ela, eu prefiro passar no outro lado da rua, Então, ou seja, depende da forma que nós vamos olhar, E principalmente da prática do isso que a gente chama de perdão. Uns têm o perdão como uma coisa inatingível. Ah, não, isso ainda não é para mim, isso é só para os espíritos elevados, só para espíritos puros. Outros já vulgarizam o perdão equivocadamente, como nós estávamos falando aqui. Eu perdoo, mas eu prefiro não encontrar. Eu perdoo. Bom, te perdoei, mas é para ficar livre da pessoa, Então, na realidade, não tem sentimento ali. É uma coisa só da boca para fora. Então, isso vai variar de cada um para cada um, dependendo do seu coração. Porque, na realidade, tem uma frase da Joana de Ângeles que a gente não inseriu
nesse estudo, mas ela é muito marcante para mim, né? Ela fala assim que a gente precisa mudar os nossos conceitos para depois nós mudarmos os nossos sentimentos. Bom, a gente já aprende que tem que perdoar. Então, se você me faz assim, por exemplo, uma palavra mais forte, e depois você fala, Manel, você me perdoa e tal. Então, não, Melissa, não esquenta a cabeça não, a gente sabe que isso acontece, né? Mas eu ainda fico lá no meu íntimo, assim, puxa, mas a Melissa pisou na bola, a Melissa foi indelicada comigo, eu fico guardando aquilo. Ou seja, eu já compreendi que eu preciso te perdoar, então eu falo, não, Melissa, não esquenta não, tá tudo bem, passou e tal. Mas no íntimo, eu ainda guardo. Ou seja, eu compreendi que eu preciso ter um comportamento corrigível, mas eu não sei. Então eu faço só a prática, que é a conformidade, aquilo que é de praxe, mas eu preciso trabalhar depois com o sentimento. E aí que eu acho que é a maior dificuldade de todos nós. Porque na realidade, todos nós que somos cristãos, entendemos que o perdão faz parte do nosso dia a dia. Mas o nosso sentimento com relação ao perdão, que eu acho que tem a maior dificuldade. Eu penso até nesse sentido, Emanuel, que a gente compreender a situação intelectualmente, né? Cognitivamente. Isso. Então a gente entende que a pessoa é falha, que nós também somos falhos, então a gente compreende mentalmente, né? Intelectualmente. Mas na hora que desce para o coração dá um certo ruído na comunicação, digamos assim, porque apesar da gente compreender, os nossos sentimentos às vezes ainda ficam, como você falou, né? Você ainda fica pensando, poxa, mas não devia ter feito aquilo, não precisava, né? E aí às vezes a gente fica lá ruminando esses sentimentos que acaba fazendo mal pra gente, né? Mais do que fazer mal pro outro, faz mal para nós próprios carregarmos esse tipo de sentimento. E aí é o que você falou, tem que trabalhar isso aí, né? Eu estava comentando aqui com os nossos dois irmãos aqui antes da gente começar, com relação à diferença do homem para a mulher, né? Que o homem é uma pessoa, assim, aquele ser, por questão de uma forma geral, mais racional, né? Assim, usa mais a cabeça, né? Aí é mais o lado de compreender, né? Mas na hora de passar, quer dizer, usa o cérebro, mas na hora de passar para o órgão do amor, que é o coração, nós, seres humanos, homens nessa encarnação, ou em outras encarnações, temos mais dificuldades. As mulheres já têm esse lado mais trabalhado, né? Além delas compreenderem, a execução, o sentimento é mais fácil de ser trabalhado, é mais dócil, é mais amoroso, né? Então, por isso que nós, homens, precisamos um dia passar pela a feminilidade para desenvolver esse outro lado, né? Na verdade, eu acho que assim, isso vai variando até de acordo com a situação. Tem situações que às vezes o homem consegue compreender e ter essa afabilidade, e às vezes a mulher não. Mas então, assim, eu acho que é mais pelo lado do raciocínio, da compreensão. A mulher vai mais pelo sentimento também. Mas temos que desenvolver os dois, e o nosso futuro vai ter esses dois num estado pleno, né? É verdade, precisamos praticar as duas áreas aí, né, de evolução nossa. Do intelecto e da razão, né? E dos sentimentos. E vamos tentando. Então, quer dizer, as pessoas não têm essa visão de forma igual como qualquer outro sentimento, ou qualquer outro entendimento. É questão de analisarmos, caminharmos, refletirmos e desenvolvermos, né? E de acordo com a experiência de vida de cada um também. Né? Isso. E a vida vai nos ensinando, né? Para poder desenvolver isso, né? Agora, Manuel, tem algumas pessoas que veem o perdão também como uma coisa intangível, né? Muito distante, uma coisa que você nunca vai conseguir alcançar. E outros, às vezes, falam que o perdão é uma coisa simples, é uma coisa corriqueira, né? Ou seja, há uma discrepância entre uma situação e outra. Você pode explicar para a gente um pouco melhor essa discrepância, digamos assim? Os que colocam, né, o perdão como uma coisa inatingível, é porque foi ensinado para essas pessoas, foi passado pela religião, familiarmente, de uma forma geral, como sendo atributo dos santos, né, dos espíritos superiores, perfeitos, distantes de nós. Na realidade, esses espíritos têm esse atributo mesmo, têm essa qualidade, porque já passaram um pouco, como nós estávamos falando aqui, pelas necessidades, pelas atribulações da vida e venceram a si próprios, né? Vencendo as circunstâncias que se apresentaram. É o processo evolutivo normal de cada um de nós. Então, se nós imaginarmos assim, friamente, que esses seres estão nessa condição e nós não,
Aí a gente realmente pode entender que ele é algo inalcançável, distante da nossa capacidade, principalmente se a gente não entender a reencarnação, né? Porque aí fala assim, mas eu já estou nessa condição, só tenho essa vida, e ele já está naquela porque ele nasceu assim, né? Aí, quer dizer, são conceitos equivocados que fazem as pessoas entenderem isso. Todos nós alcançaremos essa condição, né, de espíritos perfeitos, onde teremos o perdão como um atributo nato, espontâneo, né, sincero, pleno, né? E eu acho que até chegar a um ponto que a gente não vai nem precisar perdoar, né? Porque a gente não vai se ofender. Mas no final, acho que do nosso estudo aqui, da nossa conversa, acho que eu vou falar isso, mas exatamente, esses espíritos mais elevados já têm isso, assim, eles não se magoam, não se milidram, porque sabem que nós, menores, temos dificuldade, é igual um pai com filho, né? Então não vai precisar perdoar. Agora, aqueles que de modo inverso, né, colocam o perdão de uma forma vulgar, formal, mecânica, né? Coloca isso como se fosse um arremedo de virtude. Isso é um detalhe, né? Como uma coisa simples, quase que material. Nesse contexto, o perdão, então, ele passa a ser um conjunto de palavras ditas a esmo, né? Da boca para fora, superficialmente, ou seja, ali não tem conteúdo de sentimento, é uma coisa só mecânica mesmo, é só como se fosse um bom dia, uma boa tarde, uma coisa assim que você faz por fazer às vezes, né? Nas quais, ou seja, nessas horas, nessas atitudes, o coração não toma parte, ou seja, realmente não passa sentimento, é uma coisa só mesmo. Melissa, tudo bem, não preocupa não, mas eu falei por falar, para ser gentil contigo, mas na realidade não trabalhei o meu coração. Então são dois extremos. Agora, vamos ver se a gente faz um meio de campo, né? Nem lá nem cá, né? Para equilibrar isso aí, né? Então, Manuel, o que a gente poderia entender então como perdão propriamente dito, né? Bom, aí nós vamos pegar uma cola com o Alberto Almeida, né, do livro que nós estamos baseando, né? Então ele fala o seguinte, que é longe desses dois extremos mesmo. O perdão, ele diz, é uma virtude que exige esforço contínuo para a sua concretização, para propiciar ao ser humano um crescimento sobre si mesmo. O perdão é um ato, mas sobretudo um hábito de caminhar. E ele ainda finaliza, perdoar é fazer uma trajetória de amor ao longo de um tempo necessário para dissolver um rancor, um remorso. O amor é o substrato, a matéria-prima do perdão. Então está tudo interligado, né? Ou seja, quanto mais a gente perdoar, é porque nosso amor está sendo desenvolvido e vice-versa também, né? E tem que ser um hábito de caminhar. No nosso dia a dia, nós temos que fazer isso um hábito, mas um hábito no sentimento, não só no lado da postura, né? A gente precisa sentir isso mesmo. E é um esforço contínuo, ou seja, tudo na nossa vida é um esforço contínuo, é uma questão de a gente trabalhar no nosso dia a dia por nós mesmos. E às vezes a gente vai exercitando esse perdão nas pequenas coisas, né, Manuel? Para quando vierem os grandes desafios, as grandes lutas, a gente já esteja mais fortalecido. Mas se a gente não perdoar no pequeno... Você tocou uma coisa importante, né? Existem coisas que nos ferem menos e coisas que nos ferem mais, né? Estão assim feitas de uma forma que nos magoam mesmo. A gente tem esse sentimento ainda da mágoa, né? Da insatisfação. Às vezes tem coisas que são mais difíceis da gente trabalhar, mas com o tempo a gente trabalha, né? E tem coisas que são mais corriqueiras. Então, se a gente começar a prestar atenção nas coisas menores, nós vamos estar exercitando para as maiores, né? É verdade, né? É verdade. Agora, existem limites? Nós temos limites para perdoar, Manuel? Bom, normalmente nós temos o costume de dizer assim, tudo dentro das minhas possibilidades. E realmente isso é uma verdade, né? Porque nós somos limitados ainda dentro da nossa compreensão, das nossas qualidades, mas no caso do perdão, a gente não pode se acomodar. A gente precisa trabalhar cada vez mais e mais nisso, né? Então você vê que lá em Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22,
temos a fala de Jesus que ele diz: não te digo, em relação ao perdão, né? Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, então o perdão precisa se trabalhar mais. Depois lá em Mateus 5,41, e quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2, né? Ou seja, não vamos reclamar. E para finalizar, em Lucas 6,29, e ao que te houver tirado o manto, nem mesmo a túnica recuses. Perdoar então é o quê? É uma caminhada para durar minutos, para durar um dia, para durar uma semana, um mês, uma década, uma vida, muitas vidas, né? Então o perdão nós vamos exercer sempre. Jesus falou, né? A gente não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Então, quer dizer, não tem fim. E essa simbologia aí desse número, né, 70 vezes 7, é justamente nesse sentido assim, de não ter fim, é o perdão sem fim, né? Sim. Ao infinito. Porque senão a gente já vai lá na calculadora, né, Manuel? 70 vezes 7, 490. Então vou perdoar o Manuel só 490 e acabou. E não é bem por aí, né? É no sentido que a gente tem que não fazer conta, ou seja, a gente tem que fazer isso como um projeto de vida. Né? Tem uma história engraçada do Chico, dentre muitas outras, né, que ele tem engraçadas, que uma senhora chega para ele e fala, né, da dificuldade do marido, que ela não conseguia perdoá-lo, porque ele fazia coisas que a desagradava, né, e que ela estava pensando em desistir do casamento e ir embora. E aí Chico é intuído para falar com ela dessa passagem do Evangelho. Falou: olha, minha irmã, Jesus falou que nós precisamos perdoar, né, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí aquela senhora olha para ele e vai embora. E aí, passado algum bom tempo, volta aquela senhora com um caderninho na mão e fala assim: ó, Chico, tá tudo anotadinho aqui. Eu perdoei o meu marido mais do que 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490, mas olha aqui, ó, tá anotado aqui, tem mais de 500 vezes que eu tive que perdoá-lo ao longo desse tempo. Então agora eu já quitei minha dívida, acabei, já posso ir embora, né? Aí que Emmanuel se aproxima e fala com o Chico. Fala assim: ó, Chico, fala com a sua irmã que não é 70 vezes 7, é 70 vezes 7 cada falha, cada ato, né? E aí o Chico fala para aquela irmã, né? Ô, minha irmã, é 70 vezes 7 cada ofensa que a gente recebe. E ela vai embora para casa. Mas é nesse sentido mesmo, né? De que a gente tem que perdoar continuamente. Mas esse né? exemplo que você está dando aí, né, do Chico, a gente vê isso no nosso dia a dia. Tem pessoas que não têm essa capacidade. E, por exemplo, vamos citar no caso do casamento, né? Em pouco tempo a coisa fica ruim, se separam. Uhum. Tem pessoas numa situação igual essa, às vezes passam 20 anos, né? 30 anos. Outro dia eu estava vendo um caso de uma pessoa de 40 anos de casamento, sabe? Depois resolveu se separar por questões deles lá. Aguentou um período, foi possível trabalhar um período. E nós vemos pessoas que nunca pensam em fazer a separação, ou seja, levar aquilo adiante, porque entende que a pessoa precisa da ajuda, ela está ali para isso, e não são pessoas espíritas, não, são pessoas que têm isso no sentimento íntimo, né? Então é isso que nós estamos falando, depende das nossas possibilidades, sim, lógico, sim. Cada um de nós tem uma resistência, tem um preparo, tem um desenvolvimento nessa área, mas é preciso que cada um de nós entendamos que é preciso sempre trabalhar mais, fazer mais. É verdade. Porque senão a gente acomoda, fala assim: ah, não, está dentro da minha possibilidade, não dá mais. Mas a nossa capacidade, ela tem que ser desenvolvida. Se a gente não fizer esse exercício, a gente não cresce com ela, nos envolve essa capacidade. São os desafios que a gente recebe, né? Os desafios na vida são todos assim. Tem coisa que a gente encara e vai levando e consegue vencer. Esse aspecto também, né? Só que são aspectos espirituais. E às vezes nós estamos muito pouco ligados à espiritualidade e mais à materialidade. Então os desafios materiais a gente vence com mais facilidade. Mas os que são para o resto da vida são os desafios espirituais, né? Que trabalham no sentimento. É verdade. O Alberto Almeida, o Manuel, ele fala, né, que perdoar é como se fosse uma caminhada, né? Isso. E uma caminhada pode durar minutos, dias, semanas, mês, década, uma vida, né? Muitas vidas, né? Ou seja, o que determina para nós
o tamanho dessa caminhada, Manuel? Olha só, você falou em muitas vidas, nós estávamos batendo um papo com os nossos irmãos lá na Ponte do Cosme ontem sobre o processo obsessivo, né? E a gente falou isso, que às vezes o nosso processo obsessivo acontece em mais de uma existência também. Não é? Ou seja, a gente desencarna, reencarna e está naquele processo com aquelas pessoas, com aquela pessoa, e aquilo às vezes leva várias encarnações. Não é? Olha como é que a gente comete equívocos, né? E depois a gente reclama, né, que existem vinganças, que existem pessoas que não gostam da gente, porque às vezes várias e várias encarnações nós prejudicamos pessoas, magoamos pessoas, as mesmas pessoas, às vezes no nosso próprio lar, né? Então, ou seja, o perdão às vezes ele é difícil também, mas a gente tem que trabalhar, porque é fruto de, às vezes, de uma mágoa longínqua, né? Uma mágoa quase que, vamos botar, quase que eterna, né? Se a gente pudesse falar. Mas com relação ao que determina o tamanho dessa caminhada, ele coloca para nós 3 variáveis, né? A gravidade da falta cometida, que pode ser coisas simples e coisas complexas, de muitas existências talvez. Existem faltas mais graves, faltas mais leves. Então, para que o perdão seja exercido, a gravidade, a falta também interfere. Eu falar uma coisa com o Daniel, que está aqui conosco agora, assim, mais, né, simples, ele releva mais facilmente. Mas se eu fizer uma coisa grave com relação à família do Daniel, por exemplo, né? É uma gravidade maior, uma dificuldade maior. Então a gente tem que compreender isso também. O outro fator é a capacidade de cada um de nós de amar, que nós estávamos falando no início, né? O amar e o perdoar, como disse o Alberto Almeida, eles estão interligados. Em função da nossa capacidade de amar, eu aumento a minha capacidade de perdoar. E a gente também, o amor, precisamos desenvolver muito ainda, e mesmo porque a própria sociedade nos leva a pensar no amor de uma forma equivocada, né? E a outra e última variante é a vontade de perdoar, porque a nossa vontade também é outro fator que nós precisamos desenvolver. Vontade para estudar, vontade para aprender, vontade para amar, vontade para tudo, porque faz parte do nosso processo, do nosso desenvolvimento espiritual, o uso do nosso livre-arbítrio, que a gente usa muito pouco. Né? A gente prende o nosso livre-arbítrio às convenções materiais e também às influências espirituais, que às vezes nos levam a não usarmos a nossa liberdade. Ficamos às vezes até subjugados por questão de sintonia inferior da nossa parte. Então, ou seja, essas 3 variantes, a gravidade, a capacidade e a vontade, ele fala que interfere fundamentalmente no aspecto do perdão. Isso aí a gente precisa refletir realmente, né? E ir ponderando na nossa vida, nas nossas ocorrências, e como você falou do amor, né, como importante passo aí nesse processo do perdão, a gente relembra até a mensagem inicial do programa de hoje, que amar é uma decisão, é o título da mensagem. Então, nós amarmos é uma decisão que nós precisamos tomar intimamente, né? A Joana de Anjos fala que a vontade é um dom que nós temos, uma qualidade que nós usamos muito pouco. Sim. Né? E às vezes a gente se deixa sucumbir pelas mágoas, pelo rancor, né? Pelas decepções, ao invés de nós agirmos de forma positiva através do amor, do perdão, né? Manuel, ouvintes ligaram aqui pra gente, fizeram 2 perguntas. A primeira é: se a pessoa diz que perdoa, mas fica cobrando a situação o tempo todo, isso é perdoar, Manuel? Bom, a própria pergunta já é a resposta, né? Ou seja, se realmente perdoou e fica cobrando, na realidade, esse perdão ele não foi completo, né? Eu não sei na pergunta, porque às vezes a pessoa está cobrando não a falta cometida, mas cobrando assim que a pessoa mude, às vezes, de postura, né? Isso pode ser um objetivo também. Eu acho que isso aí, nesse caso, não é cobrar, né? Mas é incentivar. Porque às vezes a gente comete certas faltas por um detalhe que a gente faça num relacionamento, por exemplo, né? E aquilo nos magoa. Mas se a gente realmente perdoou, a gente não guarda ressentimento.
Mas não impede que a gente fale com a pessoa, mas não faz isso de novo, né? Porque isso me magoa, ou isso não é legal. É uma forma assim fraterna até de orientar. Mas quem não se sentiu mesmo, quem perdoa não se sente mais magoado mesmo, aquilo é eliminado, né? Porque às vezes isso é muito comum em relacionamento, isso, realmente, por né? isso é que eu falei. O casal, um perdoa o outro ali dependendo da situação, mas na próxima briga relembra tudo que aconteceu lá atrás, né? Ou seja, não, mas porque naquele dia você fez isso, você fez aquilo, então na verdade não é perdão, Por né? isso que às vezes uma conversa colocando por que magoou, né, abrindo ali o coração, pode consertar essa postura às vezes, né? É verdade. E a outra pergunta, Manuel, se a pessoa não diz desculpa, né, não pede desculpas pelo erro que cometeu, né, como que eu vou perdoá-la? Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Ou seja, a gente pode perdoar independente da pessoa pedir desculpa. É um sentimento meu. E às vezes a pessoa também não está pedindo desculpa envergonhada, às vezes viu que ofendeu, mas fica sem jeito de chegar, fica receosa, né? Ou seja, são coisas distintas. O fato de você perdoar não precisa que a pessoa te peça perdão. E a gente também estava pensando aqui numa possibilidade de que a gente perdoando, a gente se libertando dessa mágoa, a gente está mudando o nosso clima vibracional também. Porque às vezes a pessoa não chega perto de nós pedindo perdão, desculpa pela falta cometida, e a gente mantém aquele clima, né, de animosidade. Isso não é bom para nós, psiquicamente falando, e nem nós estamos ajudando também aquela pessoa que fez a ofensa em se melhorar, porque nós continuamos imantados naquele pensamento de mágoa, de revolta, de culpa às vezes, né? Então vamos perdoar independente de qualquer coisa. E aí quando a gente consegue perdoar, né, Manoel? Não sei se você já passou por esse processo, às vezes a gente está carregando aquela mágoa há muito tempo, às vezes até anos. E quando a gente consegue perdoar, parece que sai um mundo das nossas costas, né? A gente se sente mais leve, é como se a gente tivesse realmente... A gente se liberta, né? Nem o outro, muitas vezes o outro. A questão, às vezes, é muitas vezes com a gente mesmo, né? Pessoal. Isso acontece, assim, a gente repara que quando determinadas coisas nos magoam, ou são lembranças difíceis, ruins, quando a gente volta naquele assunto, se a gente avaliar, você vê que o seu sentimento está triste, né? Aquilo traz um desconforto. Aí a gente fala assim, nossa, né? Deixa eu esquecer isso aqui, né? Aí você entra no outro clima. E toda vez que você volta naquela situação, uma lembrança, se a gente observar, cria aquele clima difícil para nós, de desconforto, né? Então é isso que a gente tem que começar a observar, que esses climas desconfortáveis fazem mal a gente. É verdade, é verdade. No primeiro bloco, Manuel, a gente estava falando sobre o que determina o tamanho da caminhada, né, do perdão, e você falou sobre um dos pontos, né, que seria a gravidade da falta cometida. E aí, realmente, dependendo da gravidade da falta, a gente demora mais ou menos tempo, talvez, para conseguir perdoar. O que é normal, né? O que é normal, com certeza, né? Dentro do que a gente entende da nossa evolução, da nossa caminhada humana, né? Isso. Agora, quando a gente trata dessa questão da gravidade, né? Ou seja, da gravidade do erro, da falta cometida, temos aí incluído também a nossa culpa, o nosso remorso, a nossa mágoa, o nosso rancor no meio disso tudo? O nosso Alberto, ele fala isso, que a culpa e a mágoa, né? A culpa daquele que faz e a mágoa daquele que recebe, os dois lados, isso são dois obstáculos, são duas faces, né? Que contrapõem o perdão. Ou seja, a culpa fica guardada naquele coração de quem fez o mal, e aquilo vai remoendo, e ele não coloca aquilo para fora. E a mágoa também, aquele que foi magoado também não aceita conversar, não aceita um sentimento diferente, então traz dificuldade para o perdão, né? Ele fala o seguinte, que o remorso, que é daquele que fez a culpa, né? É a agressividade dirigida a si mesmo, olha só. Ou seja, a pessoa está agredindo a si própria, né? Ela fica com aquela culpa guardada,
E ele acaba criando um clima de agressão contra si próprio, de baixo astral, de dificuldade, né? Chegando ao ponto até de poder adoecer mesmo, né? Levar a doenças físicas. Né? E o rancor é o caso contrário, né? Que a pessoa que foi ofendida guarda os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades, né? Aí vai o quê? É uma desarmonia, né? Porque a gente cria uma desarmonia para nós, porque nós transgredimos uma lei de Deus, que seria o amor, o perdão ao próximo, né? E gera para todos os dois lados o sofrimento, né? Em idênticas circunstâncias, ou seja, o que fez o ato, e o que cometeu e que o recebeu, ficam em desarmonia espiritual, desarmonia no seu dia a dia. Fazendo o quê? Um somatório de vibrações negativas e desequilibradas em nós mesmos. Você vê uma pessoa que tem um sentimento de culpa, ou uma pessoa que tem um remorso, uma raiva de alguma coisa muito grande, elas carregam aquilo no seu interior, que quando você vai conversar com essas pessoas e elas têm liberdade de contar o fato, elas repetem essas histórias várias e várias vezes. A mesma história. É verdade. É porque aquilo está guardado dentro da pessoa, como se fosse uma panela de pressão, que quando elas conseguem alguém que elas confiam e que há uma possibilidade de colocar aquilo para fora, é como se fosse um alívio. Mas aí você encontra a pessoa um tempo depois, aí ela esquece que contou, volta um assunto, elas contam aquilo de novo, ou seja, aquilo ainda não foi eliminado, aquela pressão ainda não foi tirada dentro de si próprio. Por isso que os Espíritos pedem para nós, e Jesus falou, que a gente precisa perdoar, para a gente não criar dentro da gente essa pressão, esse desequilíbrio, essas sintonias que fazem mal para a gente, espiritualmente e materialmente também. Quando a gente está muito tenso, a gente está muito contrariado, o nosso organismo sofre, né? Dá dor de cabeça, você perde o apetite, outros comem demais, insônia. A pressão sobe, insônia, olha o mal que nós estamos fazendo para nós. Mas o que eu tive foi uma coisa muito grave. Sim, mas e será que nós lá não fizemos o mesmo? Né? Então, ou seja, não adianta, né? Nós estamos aqui para aprender a perdoar, aprender a amar, é da lei de Deus. Porque a gente isso significa que nós estamos amando a nós mesmos, porque nós não queremos o mal para a gente, nós estamos fazendo o mal para nós mesmos, né? A gente só pode amar o próximo quando a gente amar a si próprio. Beleza. E é por isso mesmo que a gente pode concluir então, Manuel, que o perdão é uma necessidade para nós, né? Perdoarmos é nós cuidarmos de nós próprios, né? E não só para aqueles espíritos superiores, né? Ou seja, é uma necessidade pessoal. O Alberto, ele fala aqui, ó, perdoar não é para arcanjos. Eles já se iluminaram através do amor. Quem que não se iluminou através do amor? Nós. Então nós é que precisamos perdoar, né? Os espíritos perfeitos, eles já repararam as faltas cometidas, porque eles são perfeitos hoje, não é? Porque todos nós somos criados por Deus da mesma forma, simples, na sua simplicidade de espíritos criados lá no início, né, desse processo, ignorantes, ou seja, sem conhecimento, sem entendimento. E nós vamos, através de encarnação, desenvolvendo, amadurecendo, crescendo, para um dia, depois de muitas e muitas e muitas encarnações, chegarmos a um nível de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que falou que nós poderemos fazer igual a Ele e mais do que Ele. Então, nesse procedimento, é que nós vamos caminhando, e aí nós vamos aprendendo a amar, vamos aprendendo a perdoar, vamos trabalhando a nossa inteligência, vamos trabalhando os nossos sentimentos, para que um dia nós não precisemos perdoar, porque nós não nos sentiremos magoados nem ofendidos. Mas enquanto isso não chega, nós precisamos trabalhar com amor para podermos aprender a perdoar, porque nós também precisamos ser perdoados. Nossa, e muito. Não é pouco, não. É uma via de mão dupla, né? É, exatamente. Os espíritos mais evoluídos, eles vão se magoando cada vez menos. Eu falo no nosso grupo lá da mediunidade, mas o Espírito trouxe uma orientação, a gente ficou nessa dúvida. Vamos perguntar, vamos questionar, porque eles estão vendo que o nosso interesse é aprender, eles não vão ficar contrariados com isso, né? Porque eles sabem da nossa inferioridade.
A gente fica às vezes envergonhado de perguntar um espírito, tirar uma dúvida, né, numa orientação, quando chega espontaneamente, é lógico. Não, eles não têm menor constrangimento com isso, pelo contrário, eles ficam felizes quando nós estamos questionando para aprender. É verdade, é verdade. Bom, Manuel, chegando ao final do nosso programa, você poderia deixar para a gente uma mensagem final sobre esse tema tão importante, né? Perdão. Vamos trazer aqui umas frases do Alberto Almeida sobre o perdão. Vamos lá. A primeira, que perdão não é uma atitude de aparência, cunhada em palavras brilhantes, objetivando ganhar elogios sociais. A outra frase é o seguinte: perdão é compromisso com a própria consciência, a fim de alcançar a paz interior. Mais uma. Perdão não é convivência é convivência com o equívoco próprio, ou seja, nós não devemos perdoarmos a nós mesmos para podermos fazer aquilo de novo, não é? É assumir as responsabilidades decorrentes do erro, reparando-o, né? Porque senão a gente fala assim, não, eu recebi o perdão da Melissa, tá tudo bem, mas por que eu recebi o perdão da Melissa? Porque realmente ela não se magoou, entendeu? Mas eu também não posso fazer isso de novo, senão vira rotina. Eu vou lá, ela me perdoa, eu vou lá, ela me perdoa. Aí vira mania, não resolve, né? É verdade. Mais uma, olha só. Perdão é um caminho para o interior, na direção do próprio coração, a fim de efetivá-lo à custa de esforço contínuo. É nosso, né? É sentimento íntimo mesmo. Perdão é também estação de chegada, mas é sobretudo como chegar à estação final. E o final nós já vimos aqui hoje é quando nós estivermos lá naquele grau de espíritos puros, né? É verdade. Então, enquanto não estivermos lá, precisamos perdoar. É uma caminhada pela qual avançamos cotidianamente, passo e passo, dia a dia, né? Para um dia alcançarmos o portal da própria iluminação. Então, esse portal nós vamos chegar? Com certeza vamos, faz parte da lei de Deus. Depende de chegarmos da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso trabalho. Então, se nós perdoarmos mais, se nós amarmos mais, chegaremos mais rápido ao nosso portal de luz. É verdade. Está na mão? Nossa, né? De cada um de nós. E nós somos tão atrasados ainda que a gente descuida disso, que é uma coisa que a gente tanto quer, né? Olha só, verdade. Como é que é difícil, né? A inferioridade é um negócio espiritual, é uma coisa que a gente tem que refletir muito, é uma coisa que a gente quer, que a gente almeja, que a gente deseja. Então a gente tem que estar trabalhando nesse esforço no nosso dia a dia, mas a gente descuida. Por isso que a gente está aqui, né? A gente é muito relapso, né? A gente está aqui para aprender. Já podíamos estar num outro mundo mais elevado, estamos aqui ainda, né? Com certeza. É isso, nós estamos aqui nesse planeta escola para até aprender, né? Mas vamos repetindo até Deus aprender. É amor, né? É infinito, Ele vai nos dar tantas chances quanto forem necessárias, mas as chances podiam ser menores se nós estivéssemos mais atentos, e né? o sofrimento com certeza seria muito menor. Muito menor, isso né? mesmo. Verdade. É verdade. Bom, Manuel, eu te agradeço muito pela sua participação no Seara Espírita e no nosso retorno aí de hoje, né? Agradecemos o carinho de todos os ouvintes que estiveram aqui com a gente, mandaram suas mensagens, participaram do nosso programa Seara Espírita. Manuel, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo, né? No próximo mês, se Deus quiser. Nós é que agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui mais um sábado conversando com os ouvintes. Ficamos, acho que 2 meses sem estarmos também, porque estávamos em viagem, né? Mas é um prazer muito grande sempre estar aqui, uma alegria, é um bate-papo fraterno que a gente troca energias aqui com a Melissa e com todos os nossos ouvintes, né? Que Jesus nos abençoe, nos proteja agora e sempre. Que assim seja. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.